Reflexão da liturgia da palavra do 12º domingo do tempo comum. Tempestades são fenômenos assustadores da natureza. Quem já viu ou teve que enfrentar uma tempestade sabe quanto ela amedronta. Nessas horas, pedimos socorro às forças dos céus, porque nos vemos muito pequenos e impotentes diante dela, e não há quem consiga acalmá-la a não ser Deus. Refletindo sobre isso, me vem à mente a imagem da onda gigante, o tsunami que atingiu a Tailândia alguns anos atrás e outras que se repetiram em outros países. Imagine a imagem de horror, de pânico vivida pelos que foram atingidos por ela. Hoje, na liturgia da palavra, temos a imagem da tempestade para falar da força e do poder de Deus em nossa vida, desde que confiemos nele. Para Deus nada é impossível, inclusive acalmar as tempestades. Mas é preciso confiar, ter fé, para que as tempestades sejam acalmadas. A tempestade é uma figura de linguagem que os autores bíblicos usam para falar de momentos de extrema dificuldade. E essa imagem aparece diversas vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Hoje, por exemplo, temos duas delas. Na primeira leitura, vemos Deus que fala com Jó e do meio da tempestade. E no Evangelho, Jesus acalma a tempestade que ameaçava afundar o barco dos discípulos. Ambas as alusões referem-se a momentos difíceis. A primeira leitura é do livro de Jó. Conhecemos bem a história de Jó, inclusive há uma expressão popular baseada nesse livro que se refere à paciência nos momentos complicados, a paciência de Jó. Ela está relacionada à fé, pois Jó havia perdido tudo, restando-lhe apenas a fé que tinha em Deus. Essa fé foi a sua tábua de salvação. Sem ela, ele não teria recuperado a vida e as coisas que perdeu. Muitos, por muito menos, blasfemam contra Deus e se revoltam com a vida. Mas Jó permanece firme. Não que tenha sido fácil para ele, ou que ele tenha aceitado passivamente as desgraças que caíram sobre ele e sua família. Pelo contrário, discutiu com Deus, brigou com ele muitas vezes, mas não perdeu a fé. Sua vida foi envolta numa grande tempestade, e nessas horas, como foi dito antes, resta-lhe apenas Deus. Apenas é um modo de falar, porque Deus é tudo, não o resto. Com a tempestade, ninguém pode fazer nada, a não ser Deus. Somente Ele pode acalmá-la. Não existem técnicas humanas para acalmar uma tempestade, ou deter um mar revolto, ou uma onda gigante. É essa imagem que encontramos na primeira leitura, que retrata o sofrimento de Jó e o sofrimento de tantas pessoas que enfrentam as tempestades da vida, mas ainda têm Deus consigo. Assim, a primeira leitura mostra Deus falando com Jó no meio da tempestade, ou seja, dessa situação conturbada, violenta, que Jó está vivendo. E o que Deus fala? Deus fala do seu poder. Ele é maior que as tempestades. Deus questiona Jó, perguntando quem é que fechou o mar como se fosse uma simples porta, impedindo que suas águas engolissem toda a terra. Mostra para Jó que foi ele quem colocou as nuvens no céu e deu névoas para proteger a terra. Mostrou também que é ele quem coloca limite a tudo e permite que cheguemos até onde ele quiser, não mais que isso. Enfim, esse diálogo de um Deus poderoso com Jó medroso serve para mostrar-lhe que o sofrimento pelo qual ele, Jó, está passando não é maior que o poder de Deus. Com essas comparações, percebemos que como é limitada a nossa compreensão acerca de Deus e quão pequena é a nossa fé. Achamos muitas vezes que só nós temos problemas e que esses problemas são os piores e os maiores do mundo. Porém, Deus quer mostrar que, por maior que seja o nosso problema, a nossa dificuldade ou a tempestade da nossa vida, Ele é maior. Essa leitura traz, assim, um conforto, uma esperança muito grande. Conforta nosso coração saber que todo sofrimento tem um fim, que nada é para sempre e que um dia as coisas vão melhorar, a tempestade vai passar. Tempestades são fenômenos passageiros. Não há tempestade que dure para sempre, embora, quando aconteça, tenhamos a sensação de que não vai terminar nunca. 5 minutos de tempestade parece uma eternidade,
mas a eternidade pertence somente a Deus. Basta confiar e Ele nos fará ver a bonança depois das tempestades. O Evangelho traz também uma situação de tempestade. Os discípulos estão no barco com Jesus rumo a outra margem e no meio da travessia começa a soprar um vento muito forte, fazendo com que as ondas entrassem na barca. Sabemos que quando um barco enche de água, ele afunda. Esse era o medo dos discípulos. Mas Jesus estava no barco. Ele estava na parte de trás e não no leme. Por isso, o medo e a insegurança. Além disso, achavam que Jesus estava dormindo. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade no mar? Vemos assim que essa é também uma linguagem figurada. O barco significa a missão. O mar representa os desafios dessa missão. Entrar no barco de Jesus significa assumir a missão com ele. Porém, há muitos que entram nessa barca, mas não têm consciência das responsabilidades que terão pela frente, dos desafios a enfrentar. São aqueles que assumem o batismo como se o batismo fosse apenas um produto, algo mágico, sem compromisso. Quem pensa assim entra numa canoa furada e vai pular fora dela tão logo a água comece a penetrar no seu interior. Ou então vai sofrer muito diante das tempestades, do revolto mar da vida. Foi isso que aconteceu aos discípulos. Embora fossem discípulos de Jesus, pessoas das quais se esperava um compromisso com ele, na hora da dificuldade, da tempestade, pensavam que Jesus estava dormindo. Quantos de nós achamos que Jesus está dormindo no barco da nossa vida porque ele nos deixa passar por situações difíceis e dolorosas? Mas não é Jesus que está dormindo. Somos nós que estamos dormindo, ou seja, acomodados, sem muita responsabilidade com o batismo que assumimos. Recebemos um batismo, mas não queremos compromisso com Deus, com a igreja, nem com os irmãos. Enfim, entramos no barco, mas não temos consciência do que ele representa e dos mares que temos que atravessar. Entramos no barco e não queremos remar. Por essa razão, entramos no barco, mas não deixamos que Deus o conduza. Queremos nós mesmos continuar no leme. Para Deus, sobra apenas um espaço no fundo ou no covés, quando sobra. Quando precisamos dele, o chamamos. Tem muita gente que age assim, só procura Deus quando está em apuros. Quando tudo está bem, o mar calmo e sem grandes ondas, segue tocando o barco como se Deus não existisse. Mas basta uma onda maior ou o mar ficar revolto que recorre a Deus. Se ele demorar, acusa-o de estar dormindo, ou seja, de ter abandonado. São os cristãos sem consciência de seu batismo, da sua missão. Deus precisa estar no leme do barco de nossa vida para enfrentarmos as tempestades sem que ele afunde. Mesmo que seja nas horas de dificuldade, é bom procurar a Deus. Ele sempre vem em nosso socorro. Ele se importa conosco, mas não quer que sejamos tão medrosos. O medo mostra a falta de confiança, a falta de fé. Jesus questiona os seus discípulos perguntando: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Talvez ele faça para nós as mesmas perguntas quando ficamos apavorados diante das tempestades da vida. É preciso rever nossa fé, nosso proceder, pois discípulos medrosos terão dificuldades de atravessar o mar, isto é, a missão. É isso que fala Paulo na segunda leitura deste domingo. Quem nos impulsiona nessa missão é o amor de Cristo. Mas preciso o que nesse amor, diz ele? Jesus nos deu provas contundentes desse amor, mas ainda há muitos que não acreditam ou não conseguem entendê-las. Assim sendo, nossa missão é primordialmente levar esse amor de Cristo de modo que as pessoas entendam e vivam esse amor. Se não fosse o amor de Cristo por nós, não seguiríamos na missão, pois são tantas as tempestades, tantos os obstáculos, tantas as pessoas que querem afundar nosso barco ou que pereçamos diante dos obstáculos. Se Cristo morreu por nós, e não há prova de amor maior que essa, por que então temos tanta dificuldade de propagar esse amor?
Será que continuamos fracos na fé? Cristo não é só aparência na nossa vida, ele é real. E quem crer na realidade de Cristo haverá de transformar-se numa nova criatura, diz o apóstolo. Uma criatura capaz de enfrentar as tempestades. Sejamos, portanto, promotores de um tempo novo onde haja menos medos e angústias, pois todos saberão que Deus é maior que tudo. Enfim, a liturgia deste domingo enfatiza a fé, uma fé capaz de encorajar diante das dificuldades, uma fé que nos move e nos faz mais fortes. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.